seja bem-vindo, seja bem-vinda. Meu nome é Edgar Gaglietti, sou coordenador adjunto das comissões e você está no Tribuna da Ordem, o podcast das comissões da OAB de Santa Catarina. Hoje, nosso podcast, nós vamos falar sobre a Comissão da Jovem Advocacia e eu tenho aqui como convidada a presidente da Comissão da Jovem Advocacia, a doutora Maria Eduarda Passos da Silva, a quem eu já vou apresentar e passar a palavra. Antes, no entanto, eu gostaria de fazer algumas menções institucionais, sendo a primeira delas ao Dr. Juliano Mandelli, que é o presidente da nossa seccional e que nos permite a realização dessa atividade aqui junto às comissões, também ao Dr. Douglas Dalmonte, que é o coordenador geral das comissões, e ao Dr. Pedro Miranda, que é o presidente da CAASC, que nos permite a utilização da estrutura do estúdio CAASC para a gravação dos nossos episódios. Eu gostaria também de fazer uma menção especial a todos os membros da Comissão da Jovem Advocacia, que através da doutora Maria Eduarda, que está aqui presente, se sintam representados e participantes também desse nosso podcast. A doutora é advogada empresarial com enfoque em atuação nos tribunais, é especialista em processo civil e é ex-presidente da Jovem Advocacia da subseção de Itajaí no período 2023 a 2024. Seja muito bem-vindo, doutora Maria Eduarda, como é que vai? Tudo bem? Muito obrigada, doutor Edgar, é um prazer estar aqui. Depois de tu anunciares tanta gente importante, fico até mais tranquila de poder falar só por mim mesma, pela comissão, que eu acho que fica mais leve. Primeiramente, queria te agradecer por estar convidando a Comissão da Jovem Advocacia para estar aqui, por estar me chamando, né? E queria me apresentar a vocês. Eu sou doutora Maria Eduarda, mas Duda, Edgar, Duda pode me chamar também. É um prazer estar à frente da comissão e poder falar um pouquinho hoje de como o jovem advogado catarinense atua, quais são as dificuldades, quais são os receios e os prestígios que a gente tem no início da profissão aqui com vocês. Então, te agradeço por esse espaço e por ter me convidado. Nós aqui ficamos agradecidos porque esse espaço aqui se torna sempre mais engrandecido toda vez que um presidente de comissão, que é uma liderança, enfim, que representa um certo número de advogados, vem aqui falar e trazer a sua mensagem, falar não só para aqueles que fazem parte da comissão, mas também para aqueles outros tantos, né, que não fazem parte da comissão, mas quem sabe através desta gravação, né, de assistir esse nosso episódio aqui, eles acabem se interessando pelos trabalhos da comissão e tenho certeza que a partir do momento que eles mostrarem interesse, a Duda vai trazê-los para a comissão. Eu tento sempre, eu falo, eu já queria pedir licença para as demais comissões, porque é uma coisa que a gente sempre fala. A Comissão da Jovem é a melhor comissão que tem, que é a OAB tem. Então, assim, quem é jovem e não está na comissão, na nossa comissão, eu tenho certeza que depois desse podcast, eu e tu, Edgar, a gente vai conseguir convencer eles juntos, tá? Então, vamos lá. Até porque na Comissão da Jovem Advocacia tem bastante festa, né? Tem bastante festa. A gente estuda, mas tem muito happy hour incluído também. Então, isso faz parte. Faz parte. Eu acho que agora falando sério, né, em relação às nossas festas, a gente costuma casar muito, já entrando um pouquinho dos projetos que a gente faz, enfim, a gente prima por tentar casar palestra com integração, que são esses happy hours e tal, porque a gente sabe que o jovem advogado, óbvio, ele quer se especializar, ele precisa desse suporte técnico, mas ele gosta também de estar envolvido e conhecendo gente e tudo mais. Então não adianta eu trazer só eventos dentro da OAB, institucionais, que eu não vou atrair meu público, que meu público é majoritariamente jovem, e por jovem, leia-se, não só os que têm a minha idade ou idade semelhante, são os jovens de carreira, né, 5 anos de OAB, mas majoritariamente jovens com idades semelhantes às minhas, que têm interesses comuns. Então, gosto de sair para conversar, bebendo um choppzinho, bebendo um vinhozinho. Então, a gente viu que indo por esse viés de casar uma pessoa que traga uma palestra, um assunto que tenha pertinência para a jovem advocacia, em um ambiente, às vezes, mais descontraído, faz mais sentido para o nosso público. Então, sim, a gente gosta bastante de uma festinha. E não vejo problema absolutamente nenhum, eu acho até importante, né? A própria CAASC, né, tem dado apoio. Outro dia teve o Rap regionalizado. Isso mesmo. Que eu vi o de Chapecó, não sei se teve mais algum. Isso, então, o que a gente está fazendo? No colégio de presidentes, foi até bacana, os presidentes toparam e eu tava com a secretária adjunta, salvo engano, a Cris, que ela é uma ex-jovem advogada e hoje em dia ela tá na área dela, tão somente na comissão, que é previdenciário, e a gente começou os trabalhos juntos, tudo mais, a gente veio comentando especificamente do projeto do Happy Hour regionalizado. Por quê? Porque foi uma proposta que a gente levou no colégio de presidentes que a gente fez, no primeiro dessa gestão, levamos para os presidentes essa ideia, que é um happy hour em cada região do estado. A gente já fez 3, são 9 ao total.
O nosso intuito é qual? É levar a OAB estadual para o interior, para mostrar que, de fato, a gente não se preocupa só com a capital, e sim com todas as regiões do nosso estado. E o objetivo é com que as comissões de cada região se aproximem, criem um evento com a cara do nosso, que já acontece aqui, e possam fazer um happy hour com 2 palestrantes, um ambiente mais descontraído, enfim, e possam se integrar, assim, a trazer o seu pessoal, que muitas vezes é complicado, que a maior dificuldade da Comissão da Jovem, isso eu digo em âmbito nacional, não só em Santa Catarina, é trazer o jovem advogado para dentro da instituição. Então, fazer um evento que atraia e tenha um portfólio, mais ou menos, como é que eu vou executar esse evento, e também trabalhar com as comissões correlatas. Poxa, eu sou daqui de Itajaí, digo como se eu estivesse em Itajaí, né? E posso trabalhar com Balneário, que talvez tenha um outro projeto semelhante. Então, a gente aproxima comissões de subseção próximas, realizamos um evento um pouco maior e levamos a capital até as regiões. Então, até o nosso último foi na Oktober. A gente fez as palestras, que foram excepcionais, inclusive um dos palestrantes foi o Pedro Cascais, que é um suprassumo, né? E aí contamos com ele, contamos também com uma especialista em prerrogativas, a Vivian, e fizemos na OAB de Blumenau, e depois nosso happy hour foi na Oktober. Fizemos em Itajaí, no Hike, que é uma casa de eventos bem descontraída também. Fizemos aqui em São José, num clube de tiros, que também foi um sucesso. E por fim terminamos na Oktober. E esse ano a gente para, e o ano que vem a gente segue para continuar no Oeste, aí a gente vai subir, e a gente tá bem animado, o pessoal do Oeste tá animado. Tem que incluir a Serra, hein, no roteiro. Isso, e a gente tá pretendendo fazer van, fazer excursão, levar o pessoal, porque é muito bacana, é essa interligação que a gente faz, assim. Uhum. Mas gostei que tu viu o nosso happy hour, chegou até Eu tô ti. ligado. Eu gostei. Mas assim, eu acho, outro dia eu gravei com a Yasmin, né, e o que eu falo para ela, falei para ela, vou falar para você também, é que eu considero a comissão de acadêmicos e a comissão do jovem, né, talvez não são todas as comissões têm o mesmo peso, enfim, né, mas tem um peso diferente. Sim. Né, a comissão Sim. de acadêmicos e a comissão da jovem, porque são a porta de entrada. Exato, exatamente. Para o sistema OAB. Exato. Na nossa entrega de credenciais, a gente sempre fala isso, e a gente tem um momento muito bacana, que foi principalmente idealizado pela Isa, que é a nossa diretora de iniciação e é a nossa sempre presidente da comissão, que ajustamos esse novo formato, que é uma conversa preliminar com o pessoal que vai receber a credencial, para depois ir para a solenidade, para dar uma descomprimida, assim, sabe? Tu chega tenso, não sei, tu te recordas, né, do dia que tu pegasse a credencial? Eu me recordo ainda, porque eu sou professor, então... Achou que ia me pegar, né? Não, achei. E como professor, assim, a gente vive o drama dos alunos, né? Ou seja, aqueles que estão nas últimas fases. Sim. E que podem participar da comissão de acadêmicos, e os jovens advogados também, porque logo depois que muitos deles se formam, enfim, eles continuam procurando a gente para buscar pra guiar, né? para ter alguma informação, enfim. Professor, eu me formei, e agora? Então... Essa é a problemática. E o jovem advogado é isso. Peguei a credencial, beleza, passei na OAB, que é o primeiro estágio que tá todo mundo, meu Deus, consegui, porque é muito difícil, tá ali no TCC, né? E agora o que é que eu faço? E aí tem uma credencial, e as comissões do acadêmico e da jovem advocacia são essa porta de entrada. É o que a gente sempre fala nessa primeira conversa preliminar, é que assim, a partir de hoje é a segunda casa de vocês, a OAB. Então assim, sintam-se em casa mesmo de verdade, não é da boca pra fora, porque é o contato que vocês vão ter com as outras comissões, com as outras autoridades, é como você pode permear de um jeito mais seguro, né, e mais tranquilo, assim, na instituição que tanto nos apoia, assim, é o primeiro contato. Então, a gente tem que fazer um trabalho legal para o pessoal se sentir à vontade, querer participar e querer continuar na OAB. Então, como tu falaste, todas as comissões são muito importantes. Também faz parte da Comissão de Processo Civil, e os debates lá são intelectuais, assim, eu fico observando que eu tenho 3 anos de OAB, então, sim, sou experiente no que eu tenho de experiência, que é pouco, mas eu tô mais de ouvinte para poder aprender e tudo mais, me coloco na posição que me cabe atualmente, e na Jovem Advocacia todo mundo fala em pé de igualdade, normalmente, porque tá todo mundo passando pela mesma fase, ou acabei de sair de uma dificuldade, ou tô conseguindo meus primeiros clientes agora, ou tô como associado e tô experienciando isso agora. Então, assim, o nosso trabalho tem que ser pensar em tudo isso para fazer com que o pessoal se sinta confortável e fique conosco, né? Então, eu concordo plenamente contigo, assim, com o que tu expuseste. Porque eu acho que o drama do jovem não deixa de ser o drama do acadêmico, né? Exato.
Exato. A diferença é que já passou o baile, né? É, isso é mais triste, né? Então eu sempre brinco com meus alunos de que assim, É. pô, talvez a sensação mais difícil seja o dia seguinte do baile, né? Entende? É. Do baile da formatura, né? Entende? Porque até ontem você era acadêmico Isso. e agora, enfim, já vai passar a ser tratado como, né, como advogado, enfim, sei lá, outras profissões aí que o curso de direito abre portas, né? Sim. Mas principalmente o advogado, né? Então, É. que é o nosso métier aqui. Então, E eu brinco que, assim, a minha mãe, até quando eu me formei, foi em 2021, né? Ela falou assim, no dia seguinte, acho que foi, e como é que tu está se sentindo? Até ontem tu eras graduanda, enfim, e hoje tu és um problema nacional, porque tu estás... Obviamente, eu já trabalhava e tudo mais, mas agora tu tens um diploma, e aí tu tens que seguir, trilhar a tua vida. Antes era só estudo, beleza? Se tu não tem nada, tu tem o estudo, agora nem o estudo te segura. Então é mais esse desespero, né, que a gente tem no começo da profissão, a assim. graduação é só o primeiro passo, né? Não é o final, né? E Não, é só o primeiro passo, né? É bem isso. Inclusive, muitos seguem pela carreira acadêmica, Sim. estudando e se formando, e muitos acham que o doutorado talvez seja o último passo Sim. da carreira de um pesquisador, mas não. E não é, né? Não, o doutorado é o primeiro passo. Exato, é o começo. É o começo da carreira de um pesquisador, assim como a graduação é o começo da carreira de um profissional. Exato. O doutorado é o começo da carreira de um pesquisador. Mas, enfim, né? Acho que as duas coisas podem se juntar muito bem, porque o advogado também pode ser um pesquisador, e aqui dentro das comissões ele tem espaço para as duas coisas, né? Isso é muito bacana, né? Eu acho até em nível institucional, agora que eu tenho saído um pouco daqui de Santa Catarina para conversar, eu vejo que é um ponto muito positivo, porque em âmbito nacional a gente tem esse suporte, mas falo aqui de casa, a gente tem muito esse apoio e acesso para poder fazer isso que tu falasses, né? Desenvolver essas multidisciplinariedades que a gente tem e se conhecendo, assim, será que eu não quero ser um pesquisador? E aí eu participo de um grupo temático de estudos, ou eu participo de uma comissão, ou eu faço algum curso de curta duração para isso. Eu acho que a gente tem com muita facilidade esses cursos, esses projetos, para poder testar. E é uma coisa que faz muita diferença para o jovem advogado, assim, eu tenho uma pretensão de atuar em tal área. Mas talvez atuando eu vejo que não é o que eu quero, ou não é rentável, ou enfim. E com esses projetos que a gente tem, que são muitos, e cursos, enfim, institucionalmente falando, e de forma pouco onerosa ou gratuita, né? A gente consegue ir entendendo mais o que a gente quer. Se a gente quer ser um advogado nessa linha, se eu quero seguir na área de graduação para estudar, de pesquisar, enfim. Então a gente tem como ir testando, basta que a gente esteja aqui, a gente precisa estar aqui, né, dentro, né? O primeiro passo é entrar. É o primeiro passo a entrar, e depois não sai, né? Exatamente. É a cachaça que todo mundo fala. Se chegar aqui perto, tenho certeza absoluta que a Maria Eduarda vai convencê-lo de que aqui é um bom espaço. E realmente é. E realmente Estamos aqui para provar, e né? realmente é. Então, vamos seguindo. Claro. Duda, a gente, lógico, tem esse início descontraído aqui, mas eu gostaria que Sim. você explicasse, né, para o acadêmico de direito que eventualmente vai ouvir esse nosso podcast, e para o jovem advogado também, Sim. exatamente o que tem sido feito na comissão, que tipo de trabalho vocês fazem, quando é que são as reuniões, Sim. e o que a pessoa que se interessar, ela pode fazer para iniciar, para entrar, dar o primeiro passo. Como é que começa? Vamos lá. Seguinte, a gente tem primeiro a entrega, a solenidade, que nós temos uma conversa num primeiro momento para explicar como é que funciona a OAB. Porque até então a gente só sabe distinguir seccional e subseção para o estudo de ética que a gente faz para a OAB. Então a gente vem desmistificando isso, explicando como é que é a instituição, como é que ela funciona, como é que você pode integrar os quadros das comissões e tudo mais. E a nossa comissão em específico, a gente tem uma reunião mensal, que ela é de modo híbrido, porque é para atender todo o estado. Ela é sempre na primeira quinta-feira do mês, às 19 horas, então é aqui na OAB seccional e numa plataforma digital para o pessoal, acompanhamento no mesmo tempo, né? De modo híbrido. E nós trazemos, esse é o nosso formato enquanto comissão, né? A gente sempre traz alguém para falar de um tema que seja, que tenha sido levantado por um jovem advogado, ou a gente entenda que seja pertinente para a jovem advocacia, para debater, para expor na reunião. Fazemos um debate ali com o palestrante, com o expositor, e posteriormente a gente tem o REP. Esse, teoricamente, é o nosso trabalho de se reunir, como que a gente faz, e de forma correlata a gente tem os nossos projetos, que eu vim falando com a Cris, não são poucos, graças a Deus, que a gente tem
de bancada, né, que a gente diz. O projeto simulação, que é uma simulação de atos processuais, que é o que falta muitas vezes na graduação, né, de como eu me porto, como funciona uma sustentação oral, ou uma audiência, ou uma reunião de condomínio, por exemplo, que é quem trabalha nessa área, né, como é que funciona, o que que eu tenho que fazer. Então a gente traz profissionais que atuam nessa área, juízes, desembargadores, advogados, enfim, e simula aquele ato processual para que tu possas entender de forma prática como é que acontece. Temos o curso de iniciação, que é um grande sucesso, graças a Deus. A gente tem, em média, 3 por ano, que ele é de forma online e gratuita. Nós temos 4 módulos, salvo engano. Trazemos, em média, são 2 palestrantes por noite. Acredito que sejam cerca de 10, 12 palestrantes que a gente traz para falar sobre temas específicos que a gente modulou, né? Fizemos alguns pontos do curso de iniciação que são indispensáveis para a gente trabalhar. A gente vai trocando os palestrantes, os expositores. E é um curso que tem uma duração de 2 semanas, salvo engano. Então, são 2 dias durante a semana, os palestrantes expõem ali aquela temática, tem um debate muito grande, é totalmente híbrido, então a gente traz, eventualmente, gente de fora, inclusive as inscrições estão abertas para quem quiser, agora em novembro nós teremos a última edição do ano. E justamente para capacitar o jovem advogado de forma eficiente, prática, rápida e gratuita. Esse é o curso de iniciação. Temos também o Happy Hour regionalizado, que é essa proposta de ir, que foi lançado esse ano, de ir até as regiões, né, para proliferar a palestra e o networking de forma presencial. Temos agora, inclusive hoje, não sei quando que vai ser transmitido, né, Edgar, mas no dia 24/10 agora, a gente está, 27/10, a gente está realizando um workshop temático, que foi lançado esse ano também, que qual é o nosso intuito? É usar a reunião mensal que nós temos para fazer uma grande reunião com um palestrante renomado sobre um determinado tema em específico. A transmissão também também há transmissão ao vivo e de modo simultâneo, para quem não puder estar presente e comparecer, né? E no primeiro momento a gente trouxe o Tartucci para falar sobre as alterações do Código de Civil, que ele é o relator, né, da reforma. Agora nós trouxemos a Gisele, a nossa vice-presidente, que é um suprassumo em direito previdenciário, então a gente tem ela acesso. Então hoje o pessoal vai poder tirar e debater, e o workshop ele funciona, não é para ser algo tão robusto, o palestrante aqui e o pessoal escutando. É para que se tenha uma conversa, um bate-papo. Na primeira edição foi show, o pessoal ficou meio assim de primeiro perguntar para o Tartucci, né? O que eu vou perguntar que ele não vai achar que seja talvez uma pergunta inadequada? Não sei. Mas o pessoal foi se soltando. Hoje também teremos a segunda edição e teremos a terceira também. E temos projetos dos grupos de estudos temáticos que nós temos na nossa comissão. São inúmeros grupos focados para estudo de uma determinada área, previdenciário, família, trabalhista, enfim, direito médico, que são aquele pessoal que tem mais afinidade, que é jovem advogado, tem mais afinidade com uma área, se reúne naquele grupo, pode fazer eventos, como nós tivemos de tributário, com uma coordenação em específica e tudo mais. Enfim, a gente tem uma série de outros projetos que realizamos, mas eu não vou ficar também... Só fiz um bajazinho para vocês verem que a comissão é muito legal e que vocês têm que se inscrever. Mas não vou ficar gastando aqui o nosso tempo de podcast para falar, porque eu amo falar dos nossos projetos, que são muito bacanas. Então eu passaria aqui frouxo falando 1, 2 horas de todos eles que a gente tem, hoje em dia correndo. Mas é importante, eu acho, divulgar esses principais projetos, Sim. né? Até para que aqueles jovens advogados, que muitos deles até nem sabem que existe a Comissão da Exato, Jovem Advocacia. E eu falo isso porque eu acompanho, né, exato. os alunos lá na graduação, e nas últimas fases eu sou professor de escritório modelo, né? Ah, Eu não sei legal. como é que chamam em outras universidades, né, mas Sim. a É isso. nomenclatura É. é mais ou menos parecida. Então eu dou aula para os alunos que já estão ali prestes a se formar. Leciono um pouco antes também, processo civil, Uhum. mas uma parte importante da minha docência é justamente no escritório modelo. Então, lá a gente sente os anseios daqueles que sabem que amanhã já estarão no mercado de trabalho. E, assim, uma das grandes dúvidas, né, dos acadêmicos, jovens, jovens profissionais, bacharéis, jovens profissionais, é sobre a saturação do mercado, Sim, né? Entende? E como esse mercado vai estar mais saturado ainda, né, por conta da evolução tecnológica sim. que vai acabar tomando espaço de muita gente. E aí a minha pergunta é, como é que vocês têm trabalhado essas questões lá na comissão?
Pois é até é um ponto eu ia falar um ponto de pauta, mas muito formal, né. Mas é um ponto que eu gosto de conversar bastante. Fiz algumas palestras, participei de alguns painéis que falavam sobre a inteligência artificial e a atuação do advogado e tudo mais, e normalmente, quando eu tô falando sobre isso, eu puxo sempre para esse viés: "Será que, a inteligência artificial vai me substituir?", porque é um receio tanto de profissionais mais maduros, com mais caminho de estrada, enfim, mas, por incrível que pareça, é um receio do jovem advogado que está ingressando e fala: "Poxa, será que eu vou perder espaço? Um espaço que eu tô tentando conquistar e eu não tenho tanto dinheiro", que é isso, é a realidade do jovem advogado, né. Tô no começo da carreira, tô tirando um pouquinho daqui para investir no meu marketing, enfim, vou aos trancos e barrancos até me afirmar. E há esse receio. E a gente busca, proporcionar essas conversas, principalmente em reunião e nesses happy hours, que são momentos mais descontraídos, que a gente consegue dar uma conversada mais aproximada, para explicar como é que é o procedimento da inteligência artificial, da introdução da inteligência artificial no nosso dia a dia, e tranquilizar, e falar e instruir para que seja feito o caminho certo, que é me profissionalizar em relação à IA. Beleza, a IA existe, ela tá no nosso meio cada vez mais, mas não é porque eu sou um jovem advogado, que eu tenho pouco recurso financeiro e tudo mais, que ela vai me substituir, muito pelo contrário, né. Eu tenho que, então, usar esse meu tempo para me profissionalizar, e é isso que a gente busca primar, dar a profissionalização para o jovem advogado, e ter essa conversa tete a tete mais informal de explicar que a inteligência artificial, eu preciso trabalhar com ela para que ela me ajude, ela não vai acalmar o coração, sabe. A comissão, a gente tem trabalhado nesses 2 pilares, assim, quando se diz em novas tecnologias, inteligência artificial. Ter essa conversa de tranquilização com o nosso jovem advogado e focar na capacitação profissional, que modéstia não modéstia à parte, mas particularmente eu acredito que vá continuar sendo o diferencial, e é isso que eu sempre prolifero nas minhas palestras, que a inteligência artificial não vai nos substituir, ao passo que a gente precisa estar cada vez mais profissionalizado e especializado para aquilo que a gente quer atuar. Então, trazendo esse suporte técnico, a gente consegue suprir esse receio, entendeu? Então, é essa conversa que a gente vem tendo, assim, porque são essas as demandas que têm vindo do jovem advogado em relação a isso. É. Outro dia, você viu com certeza, né, a gente gravou aqui com a doutora Isadora, Sim, né, e ela falou sobre alguns projetos bem interessantes, assim, eu não vou lembrar de todos, mas alguns eu vou mencionar aqui e você, né, na medida do possível, me ajude a lembrar. claro. Ela falou que inclusive tem um projeto para fazer book, né, Sim, sim. profissional. Isso mesmo, que é Isso eu achei muito interessante, né. isso. Não, e foi bem bacana, porque a gente começamos, acredito eu, aí você vai saber bem certinho o lapso temporal, porque foi na gestão dela, mas eu acho que faz 1 ano e meio, no mínimo, que nós temos a foto profissional aqui na entrega de credenciais da seccional. E era um anseio que muitos jovens advogados nos passavam de outras partes do estado, falando: "Eu queria isso, como é que eu tenho acesso?", e etcétera. E aí a gente viabilizou, pensamos em conjunto, Comissão da Jovem Advocacia e Direção, de Iniciação Profissional, para fazer proliferar isso para o estado todo. E atualmente a gente aprovou em colégio, estamos agora em fase de implementação, desde o colégio, que foi em maio, até agora a gente está implementando em todas as regiões do estado e subseções, para que todas as subseções tenham esse momento de foto profissional. E como é que funciona? Aqui na seccional, o pessoal vem pegar a credencial e tem um espaço com um fotógrafo profissional para poder fazer poses e tirar as fotos profissionais, para já ter esse portfólio de início de carreira. Nas subseções também tem todo, obviamente, né, um requisito, são os jovens advogados que pegaram credencial a partir de 2025, que com a reunião desses jovens advogados, num determinado número de jovens, em início de carreira, vão também ter essa mesma oportunidade. Um fundo profissional com um fotógrafo profissional, com uma quantidade X de fotos, e recebendo isso de modo gratuito da OAB, em parceria com a CASC, para ter essa porta de entrada, já poder, fazer o seu branding no Instagram, assim, sabe, sem precisar gastar com isso, que é um gasto que faz diferença para o jovem advogado. Então, sim, esse é um projeto que foi idealizado e é um sucesso, tá, tanto entre presidentes de subseção ali da jovem, quanto que a gente recebe no Instagram, assim, todo mundo ficou abismado e feliz da vida com essa oportunidade, assim, é muito bacana. E isso é importante, né, porque hoje no mundo digitalizado, como a gente estava falando antes, né, as pessoas se conhecem cada vez mais pela internet. Sim, Então, ter uma boa apresentação profissional, feita por um profissional, eu acho que é um bom início, né, entende? sim, Para entrada nesse nicho, né,
de divulgação dos trabalhos pela internet. Porque hoje em dia, com o avançar, e aí até vou um pouco mais para um advogado experiente do que uma jovem advogada, é muito importante, com o avançar da tecnologia, a internet ficou muito importante, né, na nossa profissão, que foi algo que mudou, me parece, há um curto espaço de tempo, assim, né? E hoje em dia, qualquer coisa, a gente vai comprar, vai no mercado. Eu não sei tu, Edgar, eu vou no mercado, não conheço. Eu primeiro jogo no Instagram, no TikTok, o pessoal que é mais atualizado, enfim, pra ver aquele visual. Eu quero saber onde eu tô indo num restaurante. Eu não vou mais no Google pesquisar o nome. Depois eu posso ir pra ver as avaliações e tudo mais. Mas eu vou no Instagram pra ver a imagem. A gente compra muito, né? Esse branding que a gente fala. Então, tu começares com um perfil minimamente profissional, te coloca num patamar que muitas vezes, se tu tivesse com o teu perfil mais pessoal, uma coisa mais informal, tu não terias, e aí influencia na captação de clientela, enfim, nos primeiros contratos fechados, na precificação, para a gente conseguir a tabela de honorários, que a gente sabe que, né, é uma questão, o piso mínimo, enfim, é uma questão para jovem advocacia. Então, isso tudo, uma simples foto influencia nessa cadeia de acontecimentos na nossa vida profissional, né? Depois a gente vai falar um pouquinho sobre linguagem persuasiva, né? Mas Sim. isso, Sim. mas isso também faz parte. Faz, sim. E aí agora é uma dúvida mesmo, não está no nosso roteiro aqui, mas eu vou Sim. te perguntar mesmo assim, se jovens clientes contratam jovens advogados. Olha, eu acredito que é mais, tem esse tabu, não vou negar, mas eu acredito que vem se quebrando isso, assim, sabe? Atualmente, como o jovem cliente, digamos assim, né, ele tá interessado naquilo que é novo, e o jovem advogado tá conseguindo trazer isso, tá se tendo a gente tá invertendo o jogo. A realidade primordial é que não, jovem advogado normalmente quer contratar um advogado mais experiente, é a realidade que a gente vê normalmente, mas eu acho que a pandemia ajudou muito, essa questão do virtual, e casa com o que a gente veio falando, veio alterando essa estatística, tá? Hoje em dia eu vejo muito, temos muitos clientes jovens nossos mesmo, procurando jovens advogados justamente por isso, pela afinidade social, entendeu? Porque eu vejo que como tem cada vez mais jovens na advocacia, Sim. isso não quer dizer que não tenha jovens também em outras áreas, né? Sim. Ou é um sinal de que temos jovens também em outras áreas, começando mais cedo, enfim. Sim, então, sim. tudo isso, né, me fez pensar que se existia, né? Ainda... essa ligação entre o jovem cliente e o jovem advogado. Sim, ainda é mais difícil, mas eu acredito que a gente tá, graças a Deus, né? Porque a gente precisa se apoiar, né? Estamos todos no início da profissão, a gente precisa, obviamente, o advogado muito experiente tem o seu valor, enfim, mas a gente precisa estar se auxiliando em todas as áreas pra gente ir galgando junto. E isso, sabe, me fez lembrar também que tem um outro benefício aqui, mas é da CASC, mas enfim, de qualquer forma, acho que é importante a gente falar para que os jovens advogados saibam, se é que já não sabem, né, que também eles vão receber um token, né? Sim, nossa, isso é um fenômeno, tá? Eu digo, eu peguei minha credencial em 2021, né? Então, quando eu peguei, eu mal sabia o que era token. Assim, eu sabia que era do meu chefe, que eu tinha ali, enfim, mas eu não sabia o processo que precisava para ter um token. E aí, quando eu peguei e eu vi que era gratuito, que eram 3 anos, eu não precisaria pagar, eu já ia ter o suporte e tudo mais, isso foi um fenômeno. Veio da CASC, foi um super projeto, até tem o CASC Experience, que é como diz o nosso presidente Pedro, é a caixa a box da box, ele fala, né? Caixa da caixa. A caixa da caixa. E que vem, vem o token, que para quem não sabe, jovem advogado até, é bom saber porque muitas vezes as pessoas recebem e não sabem o que significa, né? O token, ele é o nosso certificado digital, e a OAB de Santa Catarina, junto com a CASC, disponibiliza isso para o jovem advogado de forma gratuita, e é um grande presente porque tu não precisa se preocupar em como eu vou peticionar, né? Porque o nosso token é o nosso nome virtual, então sem ele a gente não consegue atuar. E esse suporte, a caixa da caixa, né? Com o token e também tem a parceria com a ASP, nunca sei pronunciar certinho, a ASP, acho que é a ASP, né? A ASP. Associação de Advogados de São Paulo. Isso. Tem também essa parceria com 12 meses, salvo engano, de cursos gratuitos para o jovem advogado e tudo mais. Isso tudo, na hora que a gente recebe, a gente fica surpreso, não sabe muito bem como usar, mas faz muita diferença, porque é nesse início, no primeiro ano, que tu tá tentando entender como tudo funciona. Depois eu renovei meu token agora. Agora foi mais simples, eu já sabia como fazer, o que eu tinha que pagar, quem que eu tinha que procurar, mas no início da profissão, tu já começar com isso em mãos, isso é um passo muito grande, tu sai na frente já, com certeza.
Então, obrigada a Cask que fez isso pra gente, porque é um sucesso. E tem mais uma coisa, que são os escritórios compartilhados. É isso aí. E falando em escritório compartilhado, a gente também tem o acesso ao Jus Brasil, né? Que é a parceria feita com a Cask, que a gente tem, salvo engano, em todas as subseções, né? Todas as regiões de subseção, um escritório compartilhado em que o jovem, não só o jovem advogado, né? O advogado num todo tem espaço para poder peticionar, para poder fazer reuniões, e que é num centro comercial ou dentro do fórum, assim, é uma sala que você pode receber alguém, você tem uma estrutura para fazer uma audiência, e que é um diferencial, porque, principalmente pra gente, porque eu, por exemplo, sou associada, então eu estou num escritório, tenho toda essa estrutura, mas eu tenho inúmeros amigos meus que estão no começo da profissão, que assim, ou tem que locar um local, e aí tem que tirar do seu bolso para isso, ou tem que fazer em casa, mas aí não tem um espaço, não teria um espaço para fazer uma reunião, e ter hoje em dia, considerando que depois da pandemia, os atendimentos ficaram muito virtuais, né, de, eu tenho um cliente lá em Mato Grosso do Sul, por exemplo, e isso é totalmente factível, né, e eu ter um lugar para poder recebê-lo quando ele vier para cá, por exemplo, que seria um escritório compartilhado, ele faz toda a diferença. Então isso, eu acho que o escritório compartilhado que a Cask nos oportuniza é muito bom para o advogado num todo, mas faz total diferença para o jovem advogado e para aquele advogado que vem para Santa Catarina sem nada, assim. Só é importante ressaltar que todos esses benefícios que a gente está falando são para todos os advogados. Todos. Né? Que não só os que participam da comissão. Mas lá na comissão, os advogados que participam vão receber informações mais detalhadas. Exato. E mais, enfim, outras informações, talvez, né? Sim. Que se ele fosse procurar sozinho, teria mais dificuldade para encontrar. Por isso, e aí a gente volta, até linka com o que a gente falou no começo, né? Da importância de tu vivenciares a instituição. E eu falo isso para vocês, porque eu entendo que e esse é o trabalho que a comissão dos acadêmicos e da Jovem Advocacia faz, que há uma separação muito grande, às vezes, na graduação, entre a instituição, a OAB, né, e o estudante. Muitas vezes a gente vê a OAB como a instituição que eu preciso só para fazer a prova para ter a minha carteira. Quando, na verdade, a gente tem essa gama de oportunidades e de projetos, e normalmente gratuitos, né, Edgar? E que nos auxiliam, nos cooperam nesse início da profissão. Então, assim, a gente fazendo parte da instituição, a gente consegue ter conhecimento de tudo isso, porque é muito comum, eu tenho muitos amigos que não vivem a instituição, e é muito comum que eu cite alguns desses projetos, e a pessoa fala, nossa, mas eu não sabia. Eu falo, exatamente. Tipo, que a pessoa não tá aqui, né, não participou de uma reunião, ou de um evento, enfim, e aí não tem acesso a essa informação que também é para ela. Né? Então, é a necessidade, não a necessidade, mas o privilégio de estar vivendo a OAB que nos dá, né? Então... E veja, só que em poucos minutos de conversa a gente já falou do book. Sim. A gente já falou do Tolkien. Sim. A gente já falou Poxa, do escritório. Né? Nossa. Então, quer dizer... Tem o Einstein... O Einstein Conecta, não? Tem o Einstein. O Einstein Conecta, que eu acho um supra-sumo. Sempre que eu quero convencer... Assistência médica. Assistência médica. Sempre que eu quero conhecer, eu tô fazendo até um jabá pro Pedro da Cask, mas é merecido, porque é muito bom. Eu quero convencer alguém e falar assim, você sabia que a gente tem o Einstein Conecta, que é o telemedicina lá do Albert Einstein? Porque eu acho um supra-sumo isso, a gente poder ter 24 horas, não sei se vocês sabem, mas é um telemedicina que a gente tem 24 horas no celular, eu já usei, então eu posso falar com propriedade, com médicos do Albert Einstein de forma gratuita. Então, a minha anuidade não retorna. Será que não retorna, Edgar? Então, e às vezes, sabe, o advogado que fala isso é porque ele não está na comissão, né? 100% isso, exato. Não tem acesso à informação aí, né? A pessoa não participa, né? E critica, às vezes, a instituição, que a instituição não dá nenhum retorno. Isso. Mas se você vier participar, você vai ficar sabendo das novidades, né? Tô falando que a gente vai convencer juntos, Edgar, o pessoal. E outro ponto, sabe, que eu gostaria de falar contigo, sabe, são sobre os nichos profissionais, né? Sim. Nichos de mercado. Tem um balcão de oportunidades também? Temos, o nosso banco de oportunidades. Inclusive, a gente sempre fica... Ele é um grande projeto nosso também, a gente remodulou visualmente ele no final do ano, fizemos algumas adequações no começo desse ano também. E o que ele é? Ele basicamente é uma plataforma de empregos, não sei se é vaga de emprego ou de trabalho, a Isadora sempre me corrige, mas é uma dessas duas. É uma plataforma de emprego em que... Vagas. São vagas profissionais, Isso. de oportunidades profissionais, em que o escritório pode se candidatar como contratante, né, ali expor a vaga que ele tem no escritório, o advogado, não jovem, o advogado qualquer que seja, e o estagiário
podem submeter o seu currículo àquelas vagas que estão disponíveis. E atualmente a gente não faz, não correlaciona e disponibiliza só para o estagiário que está inscrito na OAB, por exemplo, que era uma obrigação anteriormente. Atualmente, sendo estagiário, sendo graduando de direito, você pode ter acesso a esse banco de oportunidades. E é muito bacana porque você tem um espaço, você consegue nichar por regiões, pela cidade que você quer, normalmente vê ali a questão de carga horária, qual é a área de atuação e, eventualmente, o valor que está sendo posto ali para a vaga e submeter seu currículo. Você não precisa sair em LinkedIn, jogando no Google, enfim, tendo que veicular e dissipar o seu currículo em várias áreas para conseguir uma vaga de emprego ou conseguir um profissional competente. Então, a gente faz essa ponte entre advogado, estagiário e o escritório para que o pessoal consiga emprego e consiga empregar, né? E esse é um projeto feito da Comissão da Jovem Advocacia também, e que a todo ano a gente busca divulgar para que o pessoal use, que é muito fácil. O pessoal bota uma vaga no grupo, a gente fala, joga lá no banco de oportunidades, que você vai achar uma pessoa mais qualificada para aquilo e, consequentemente, alguém vai estar procurando e vai achar aquela oportunidade. Aproxima as partes, né? Aproxima as partes de uma forma fácil, né? E é totalmente intuitivo o nosso site do Banco de Oportunidades. O pessoal, até para quem estiver assistindo e tiver interesse, no site da OAB, vocês vão conseguir verificar ali em comissões, enfim, vão chegar no Banco de Oportunidades de forma totalmente rápida e bem intuitiva. E o design do Banco de Oportunidades, ele é feito para que se tenha facilidade e velocidade, assim, não seja, preciso me cadastrar e fazer isso. Não, ele é rápido, prático e para ser efetivo. Uhum. Então, o que eu vejo, assim, é que na comissão do jovem advogado é dada uma assistência completa Sim. para o jovem advogado, vou ser redundante aqui, mas não tem como ser, né? Sim. E é dada uma assistência completa para o jovem advogado, primeiro, para ele conhecer todos os serviços que são ofertados pela OAB. Sim. Né? E temos também a parte de treinamento, né? De formação contínua, né? Sim, sim. Que é desenvolvida pela ESA e, em parte, pelas comissões também, mas isso é um fator importante, né? A gente está falando de hard skills. Sim, sim, temos. Inclusive, falando da hard skills e falando desse treinamento específico, tem um projeto muito bacana, que é um dos maiores projetos nossos, que eu não citei. Coisa boa, porque a gente tem tanto projeto que a gente acaba se lembrando no meio do caminho, que é o nosso projeto da mentoria, que eu acho que casa muito com o que a gente toca agora, de falar de como funcionar na prática, né? E é um projeto que a gente está na 10ª edição, acho, vamos para a 10ª edição, salvo engano. E ele é um sucesso, porque o que a gente faz? A gente traz um advogado experiente, ele é o mentor, e sobre ele tem mais 4 mentorandos, e aí são separados por áreas específicas do direito, destinamos um total de vagas, né? E aí cada grupo de mentorado tem, por 8 semanas, acesso num grupo de WhatsApp, e aí o pessoal faz reunião mensal, semanal, fica a critério do mentor e dos mentorandos, para ter esse contato, para saber, eu quero o Edgar, por exemplo, Edgar, quero ter uma dica, quero atuar, quero saber como é que eu faço, tô no início da profissão, não sei muito bem, ou sei que eu quero ser processualista, mas eu tô no começo, enfim, para ter essa troca com alguém experiente e com alguém que tá no início da profissão. E é um sucesso, porque juntamente com a comissão da Jovem Advocacia e de acadêmicos também que tu citasses, é uma porta de entrada. A gente sempre costuma falar que o mentor, quem é o mentor daquele mentorando, ele fica vira a referência da pessoa. E aí vem a importância da gente selecionar até os nossos mentores. Para assim, aquela pessoa vai ser a porta de entrada da OAB e vai ser o rosto institucional para aquele mentorado. Então, a gente toma muita cautela e, graças a Deus, nós temos inúmeros mentores e todos eles são fabulosos, que participam do nosso projeto, que serve para isso, para fazer com que o jovem advogado, não só de forma técnica, mas de forma prática, entenda o que ele precisa desenvolver na vida profissional dele, seja de forma técnica, seja questões sofisticadas, né? Desenvolver a sua habilidade emocional, enfim, para aprender a lidar com a advocacia na prática. Então, esse nosso projeto caminha muito com o que tu viesses perguntando, enfim, é um projeto que a gente consegue esgotar as vagas é absurdo. Assim, a gente sempre fala, pessoal, tá abrindo, porque quando abre, esgota muito rápido. E a par das hard skills, aí nós temos as soft skills, né? Temos. E ouvi dizer que a senhora dá palestra sobre... Ouviu dizer bem. Sobre tipografia jurídica, né? Sim. Que eu acho que, né, no momento, é uma soft skill Sim. extremamente importante. Eu sou fã, enfim, de linguagem persuasiva, escrita persuasiva, né? E acho que a tipografia jurídica,
ela é um viés bem importante, né? Sim, Então, para que você fez palestra lá em Alagoas sobre isso, né, no Encontro Nacional da Jovem isso. Advocacia. Então, Maria Eduarda, para quem nunca ouviu falar em tipografia jurídica, né, você poderia assim dar uma noçãozinha, né, do que realmente do que é, do que se trata e como é que a pessoa pode se inserir nesse mundo, enfim, e adquirir ou pelo menos conhecer essa soft skill. Sim. Primeiro, se tu me permitires, eu vou fazer um recorte para o Encontro Nacional da Jovem Advocacia, que eu acho que é muito bacana para os jovens que estiverem nos assistindo terem conhecimento desse evento, porque é um evento que é muito bacana, assim, pro jovem advogado, ele acontece todo ano, em determinadas regiões do Brasil. O ano que vem, inclusive, vai ser em São Paulo, no primeiro semestre, então já falo. Para o pessoal que quiser se organizar, o valor da inscrição é um valor muito ok para o jovem advogado, enfim, é acessível, assim, sabe? Costuma ser, e vai ser em São Paulo, então dá para a gente se organizar com questão de passagem, seja de ônibus, seja de avião, enfim, porque como se fosse um congresso em que existem inúmeras palestras simultâneas com grandes nomes da advocacia num todo, e também jovens advogados palestrando. Então, assim, tem um mix muito grande. Então, faço esse primeiro recorte para falar do ENJA, que é o Encontro Nacional, para instigar o jovem advogado que estiver nos assistindo para que participe o ano que vem e nos próximos, enfim. Inclusive, teremos um aqui em Santa Catarina, né? Teremos a nossa Conferência Nacional da Jovem Advocacia, que é no ano seguinte, Não é um 2027. encontro, mas É a mesma coisa. É a uhum. mesma coisa. Enfim, então, esses eventos, eles são muito bacanas, porque envolvem a questão técnica, que o jovem advogado precisa, e o que a gente veio falando, né? Tudo isso, a gente brinca muito de fazer festa e tal, mas a gente precisa de muita capacitação. Então, esses eventos trazem, mas eles também trazem essa questão do networking. Tem muita festa, você conhece muita gente de outros estados, faz muita parceria. Então, assim, se fosse para dar algumas dicas na nossa conversa de hoje, eu falaria essa. Escolha desses eventos nacionais e participe. Participe porque você vai trazer amigos, parceiros de trabalho e conhecimento, tudo por um valor muito, muito bacana e ter uma experiência muito incrível. Feito esse meu recorte, Edgar, agora sim eu vou entrar no nosso soft skill, que é a tipografia jurídica. Para quem não sabe, tipografia jurídica, vou abordar de modo breve, porque assim como tu, Edgar, eu também sou apaixonada por isso, eu acho muito bacana, assim, e faz total diferença quando a gente começa a estudar isso, né, no nosso peticionamento. E a tipografia jurídica, muita gente confunde com visual law, e isso é exatamente essa a minha reação. Eu falei na palestra que eu dei agora em Maceió, falei que esse é um dos minhas maiores dificuldades para conversar com as pessoas, porque existe um grande lhame em relação a esses dois aspectos. Eles são próximos, a Visual Law integra, de certo modo, a tipografia jurídica, mas são institutos diferentes, né? E a tipografia jurídica é a ciência para que a gente possa entender, é a ciência de compreensão cognitiva, né? Como é que a gente pode, trazendo para nossa linguagem informal, como é que a gente pode escrever para o nosso leitor entender o que a gente quer estar escrevendo e, acima de tudo, comprar a nossa ideia, né? Para a famosa escrita persuasiva. É uma ciência que estuda a interpretação humana, quanto tempo a gente leva para perder o foco, quanto tempo nós conseguimos segurar o foco para a leitura, o que facilita uma leitura, o que dificulta, o que é um cansaço cognitivo, enfim, estuda o funcionamento do cérebro humano para que a partir disso eu elabore o meu peticionamento. Para quê? Para que o juiz, que é o meu leitor, ele dê a melhor solução para o meu cliente. Então, assim, e eu acredito que é uma ciência que está crescendo, mas que o pessoal ainda não tem tanto, não diria tanta afinidade, mas tanto interesse, porque não sabe da importância que é, né? Tão importante quanto é saber a questão técnica da legislação e do que a gente está escrevendo na petição, é saber como escrever, porque muitas vezes eu até falei isso na minha palestra, né? Que muitas vezes a gente tem a razão, mas, ou a gente, ou a parte adversa, mas a gente vê que o processo não foi exitoso para essa parte que tem razão. Porque justamente ela não sabia expor essa razão, né? Então a gente vê, nossa, a questão fática, de fato, ele era culpado, enfim. Mas o trabalho não foi bem feito, a escrita não foi bem feita, não foi persuasiva, e consequentemente o resultado não veio. Então a tipografia é o estudo da compreensão cognitiva, do entendimento do cérebro humano, para que o leitor tenha maior facilidade, maior interesse e, consequentemente, tenha maior aproveitamento do que eu estou redigindo, escrevendo e expondo ali no processo. Porque muitas vezes não adianta você ter a melhor tese, se você não Exato. souber a forma como expô-la, né? Exato, exato. E assim, costumo falar também que
o nosso peticionamento, ele é a nossa conversa com o juiz, com o assessor. Quem nos dera, se a gente pudesse sentar com ele e explicar todo o processo, caso a caso, enfim, seria cansativo, mas seria o máximo, né? A gente explicar de forma pormenorizada, a gente não pode. Então, se eu não posso fazer isso, faço isso de modo pontual, eu tenho que trazer o máximo possível o que eu quero falar, se eu fosse conversar com ele, pro peticionamento, né? Então, eu preciso entender, não adianta eu jogar todas as minhas teses e pegar várias teses incríveis e colocar na petição e cansar o meu leitor e fazer com que ele não leia com atenção. Porque uma coisa é uma leitura, outra coisa é uma leitura com compreensão. São coisas distintas, né? O nosso leitor, que é o magistrado, ele pode estar lendo a minha petição e não está entendendo nada, ou ele pode estar lendo, compreendendo e indo... se a gente conseguir escrever do modo certo, ele vai caminhando com o entendimento que a gente vai apresentando, né? E a tipografia jurídica, ela é a arma para isso. O Pedro Miranda tem uma história que ele conta nas palestras dele, eu já escutei mais de uma vez, em que ele diz assim, bom, o cidadão vai escrever a sua petição e aí vai citar uma jurisprudência. Só que a jurisprudência dele pega a página inteira. E ainda assim, a informação que ele quer só está em 2 linhas. E aí, além de citar a jurisprudência que pega a página inteira, ele diminui o tamanho da letra. Pronto, né? Eu afastei meu leitor, né? Ou seja, né, aquilo que você queria mostrar, você deixou escondido dentro da sua petição. Exato. E esse teu recorte, eu acho que é fenomenal. Eu até pus, nessa última conversa que eu tive sobre tipografia jurídica, eu falei, eu bato muito na tecla do grifo, que vai nesse encontro. Que é o que muito tá destacado, nada... Quando você destaca muito, não destaca nada, assim. Porque o que acontece? Quando eu tenho, por exemplo, nesse exemplo que tu me trouxesses, né, da jurisprudência, tem 2 linhas que eu quero. Se eu quiser falar sobre 2 linhas, eu vou fazer com que o meu leitor foque nessas 2 linhas. Ou seja, eu não vou copiar uma jurisprudência numa lauda inteira, porque o meu leitor, quando ele chegar nas 2 linhas, seja no meio, ele já vai estar cansado, então ele nem vai ligar para o que eu destaquei. Então eu vou reduzir essa jurisprudência, eu vou aumentar um pouquinho do tamanho da letra para trazer um conforto visual para ele, porque a gente tem 8 segundos para aprender o magistrado. Então, se eu não conseguir fazer com que 8 segundos ele foque, ele não vai ler minhas 2 linhas de grifo. Então, saber identificar e não acumular grifo também, né? Que isso é muito recorrente. Sublinhado com negrito, com destaque colorido. Eu tentei grifar tudo e não grifei nada. O magistrado, ele vai ler o que não tá grifado. Então, essa questão, eu acho que eu vejo muito, e dá até uma agonia, assim, né? Quando tu vê uma petição que mistura todos esses elementos por justamente não saber utilizá-los e confundir tanto o magistrado quanto a gente que vai atuar na parte diversa, né? Você estava falando agora, e eu não pude deixar de lembrar de um aluno meu, numa aula que eu estava dando, e ele acompanhando com o vade-mecum, enfim. E aí ele estava com a canetinha amarela, o marca-texto, e ele pintou a página inteira, né? Aí eu perguntei, pô, tudo isso é importante, né? Então, quer dizer, acaba perdendo um pouco. Você quer dar o destaque, mas acaba se perdendo porque você dá destaque para tudo e aí o destaque acaba se tornando algo... ineficaz, né? Não transmite a informação. Mas eu fiz questão de trazer esse ponto, porque eu acho que, especialmente agora, isso vai amarrar um pouco com o que a gente vinha falando, os tribunais estão se utilizando de robôs para fazerem a leitura das petições. Então, se a minha petição já tinha que ser boa, quando era uma pessoa, um ser humano que lia, ela tem que ter muito mais concisão e objetividade agora que será lida por um robô. Exato. Então, tem certas coisas que você tem que escrever. Exato, exatamente. E tem certas coisas que você não pode escrever de jeito nenhum. Exatamente. Por exemplo, na palestra que eu participei, aqui no Congresso de Processo Civil nosso, né, que foi falado sobre inteligência artificial, eu palestrei com uma expert em relação a isso, que trabalhava no STF, salvo engano, e ela falava em relação ao... Não sei se era do Vitor já, mas era uma inteligência artificial que fazia essa leitura. E ela falava justamente isso, que a leitura do recurso, né? O conhecimento do recurso é feito por um robô. Logo, eu preciso que tenha destacado, que esteja escrito na petição, o artigo tal, tal e tal, porque senão, se eu não colocar aquela súmula, se eu não colocar aquele artigo, simplesmente o meu robô não vai ler. Então, eu preciso ter esse conhecimento de que eu preciso expor aquilo. Mas, por exemplo, eu, uma processualista, eu não vou precisar escrever descrever
ipsis literis, né, copiar e colar o artigo ali do 373, que é da distribuição probatória, porque se eu sei que eu tenho 3 anos de advocacia, um magistrado, um assessor, ele consequentemente sabe o que, a não ser que eu queira trabalhar de forma, né, seja uma estratégia. Que esse seja o ponto, né? Isso, exatamente. Mas se não, se eu só quero citar ele, eu só cito ele, né? Porque eu preciso ter uma petição rápida, que consiga, um robô consiga ler, porque ele não vai ter a emoção de falar, será que ele quis dizer isso? Não. Ele vai ler de forma objetiva. Então, eu preciso saber o que eu vou colocar e escolher o que eu preciso colocar, né? E aí trago para o nosso, que a gente estava falando da tipografia jurídica, a gente saber como escrever faz com que a gente tenha uma escrita mais resumida, mais enxuta, saiba adequar o que eu preciso e o que eu posso dispensar, né? Para não trazer uma leitura cansativa e até ineficaz nesses casos que a inteligência artificial opera por um operador jurídico. E acho que tudo isso é importante, né, no início da advocacia. E para mim, né, que sou jovem advogado há mais tempo, esse conhecimento só veio bem mais tarde, né? Sim. Então, ou seja, a gente aprendia de uma outra forma, e nem precisa ser tanto tempo atrás assim. Sim. Né? O CPC, se você parar para pensar, o novo CPC tem 10 anos. E há 10 anos atrás, a advocacia era completamente diferente, né? da advocacia que é agora. A pandemia mudou tudo. Sim. Né? Sim. Então, quem advogava antes da pandemia e continuou advogando, enfim, depois da pandemia, pôde observar essa diferença. Para quem está começando agora, pode ser que esse tipo de conhecimento de como era o CPC de 73 não sirva para nada, mas na realidade todo aquele conhecimento acumulado, né, do CPC de 73, ele foi importante para a gente entender por que certas coisas do CPC 2015 são do jeito que são. Né? E eu vejo, assim, falando de Código de Processo Civil, eu acho muito bacana ter essa conversa de jovens há mais tempo e de jovens de início de carreira, propriamente dita, porque vocês trazem pra gente o porquê daquela que, pra gente, principalmente as questões de princípios ali do começo do código, enfim, por que aquilo foi implementado, ou por que aquele recurso foi descrito daquele modo, enfim, porque era uma briga muito grande que se tinha no CPC de 73, assim, né? Então, a gente que veio, desse pós-pandemia, né, que se formou há pouco tempo, há menos tempo, diria pouco, não, há menos tempo, nós não temos esse entendimento. Então, muitas vezes a gente interpreta a lei de forma fria, fala, mas esse recurso, mas desse modo, mas... E tem toda uma justificativa, porque, assim, falando de processo civil, houve uma diferença muito grande, né, da cooperação das partes e da liberdade que as partes tiveram no processo, e pra gente isso é o natural, pra quem pegou o CPC de 2015 já. Mas quem veio de 73 vem mostrando o porquê, explicando, e eu acho que é uma chave que se vira, né? Como a gente não teve a possibilidade de vivenciar o código de 73, é muito bacana que a gente possa conversar com vocês para entender e saber aplicar melhor a lei. Porque quando a gente entende, é a questão da hermenêutica, né? Quando a gente entende uma legislação, por que ela foi redigida e com qual objetivo, a gente consegue manejá-la melhor, né? Processualmente falando. E todo esse conhecimento vai ser necessário para você escrever uma petição concisa e conter aquilo que precisa ter. E não se perder nos excessos aí das petições, né? Não adianta colocar 150 jurisprudências. Doutrinas, encher de doutrinas. Até é importante, né? Eu acho que sim, faz parte. Exato. Mas tem que ser muito focado, né? Assim, eu vejo já, imagino tu que estás numa caminhada profissional há mais tempo, eu vejo que antigamente eu primava por escritas, por técnicas de escrita diferentes e mais relacionadas à graduação propriamente dita do que à advocacia, do que hoje em dia, assim. Existem casos e casos, existem ponderações que a gente precisa fazer e todas as estratégias são muito necessárias, né? Jurisprudência, doutrina e tudo mais. Mas, assim, a gente vai começando a atuar, a gente vai entendendo que muitas vezes eu posso descartar uma coisa para usar mais a outra, eu não preciso jogar 10 jurisprudências, se eu jogar 3, 4, a depender dos casos, né? Se eu jogar 3, assim, daquele tribunal, daquele entendimento, daquela câmara, enfim, eu vou ter mais objetividade se eu jogar 10 de São Paulo atuando aqui em Santa Catarina, enfim, a gente vai entendendo, vai conseguindo nichar a nossa escrita, né? E caminhamos para a escrita persuasiva, que é o que a gente estava falando. Muito bem. Nossa hora correu.
Eu estou de olho aqui no relógio e, enfim, já estamos nos encaminhando para o final do podcast, mas eu gostaria de falar de futuro, né? Sim. Entende? Quais são os projetos? A gente já falou do passado, falamos do que está acontecendo na comissão, e para o futuro, né? Como é que a comissão da Jovem Advocacia está se estruturando para esses próximos anos aí que ainda temos gestão? Sim, nós temos, diria que são 3 enfoques, acredito eu. O primeiro deles, não nessa ordem, mas enfim, o primeiro deles que eu gostaria de pontuar é a estruturação da Conferência Nacional da Jovem Advocacia, porque receber um evento desse porte, a gente vai receber o Brasil todo aqui em Balneário Camboriú, que inclusive é a cidade vizinha minha, que eu moro em Itajaí. Então, a gente precisa se estruturar para que todos os jovens advogados de âmbito nacional se sintam em casa e saiam com esse sentimento que eu saí de Maceió, que é com networking de qualidade e com palestras de qualidade, o primeiro ponto. E para que eu possa atrair o pessoal do Brasil, eu preciso também atrair o meu jovem advogado catarinense. Então, o nosso intuito, e é o que a gente vem planejando a nível de diretoria, em parceria com a diretoria de iniciação sempre, é promover novos cursos de novos formatos, né? Porque não adianta eu encher a nossa comissão de projetos de cursos idênticos, porque a gente não vai ter muita adesão, enfim, né? Não vai surtir efeito que a gente precisa. Então, com novas roupagens, cursos diferentes para capacitar o jovem advogado. E temos projetos que eu não vou dar spoiler, mas que eu espero que vocês fiquem, nos acompanhem, porque vão acontecer, de projetos maiores de networking com todo o Estado e de forma diferente, assim, sempre casando essa questão do networking e da técnica, porque é o que a gente acredita que faz a diferença para o jovem advogado. Então, são esses 3 pilares. Conferência Nacional, para poder preparar o terreno bem, capacitação técnica de forma que atinja todo o estado, não só a região da Grande Florianópolis. Isso é indispensável. Eu acho que com o fato de eu não ser da capital, faz com que eu tenha esse olhar de interior, né, para que a gente consiga ampliar isso. E, por fim, essa questão de eventos integrativos aqui em Florianópolis, para, sim, privilegiar quem está vindo presencialmente também na seccional, para que quem é de fora também tenha oportunidade de conhecer a capital. Enfim, são esses 3 pilares, que é o que guia a Comissão da Jovem Advocacia. Eu queria chamar a atenção para a interiorização, que eu acho que é uma bandeira forte da gestão atual, né? Sim. E, por coincidência ou não, mas nem você é Sim. da capital e nem eu, você, né? e nem eu sou daqui da capital. Nós viemos, né, estamos no interior do estado, né, e viemos aqui para realizar um serviço. Então, isso significa que é muito possível, né, que advogados que estão em outros locais que não estejam sediados, a gente está gravando aqui na capital, mas que advogados que estejam fora da capital também possam participar do sistema OAB. Você já falou, as reuniões são híbridas, né? Sim. Então tem uma parte presencial e outra parte síncrona, feita pela internet, o que permite a participação do advogado que está lá no extremo oeste, inclusive, né? Então, a gente falou no começo do rap regionalizado, que foi lá em Chapecó. Chapecó é bem distante daqui da capital, né? Exato. Mas isso não significa absolutamente nada, que a OAB não vai estar lá. Exato, é essa a proposta, e foi muito engraçado, porque não foi nada combinado com o nosso presidente Juliano Mandelli, mas foi também o cartão de visita que a gente quis passar enquanto comissão da Jovem Advocacia, que é uma das comissões, como a gente falou, que abre a porta para a OAB, que é demonstrar que, de fato, a OAB não só está de portas abertas, então, para todo jovem advogado que queira estar aqui na seccional, tenha a plena capacidade, mas é que, de fato, não é uma proposta de campanha. De fato, a gente quer estar no interior para entender, para levar o que a gente tem, pelo menos num formato parecido, para o jovem advogado que é lá do Oeste, que é lá do Vale do Itajaí, para que ele tenha acesso e se instigue a participar da OAB e integrar a OAB e tenha esse entendimento. Até quando a gente estava com a câmera desligada, eu até comentei com o Edgar, falei, olha, coloca que eu fui presidente da Comissão da Jovem lá de Itajaí, para mostrar que a gente chega, mesmo sendo do interior, né, Edgar, a gente chega aqui na seccional, a gente consegue estar aqui, consegue ocupar comissões, consegue ocupar cargos, consegue ter espaço aqui, ter voz. Porque muitos advogados, né, não diria jovem, eu tô nichada na Jovem Advocacia, peço perdão,
porque é com quem eu mais me comunico, mas fica pensando, né? Eu sou lá de Chapecó e não tenho a capacidade de chegar até Florianópolis, enfim, tá ativamente numa comissão. É mais difícil, eu acredito, porque a gente não tá fisicamente aqui, né? A gente sabe, né, Edgar? É um deslocamento, é um tempo que a gente gasta, mas é possível, assim, há espaço para todo mundo, a gente precisa de mão de obra, a gente precisa que mais pessoas se interessem de todo o estado, porque a OAB, ela é de Santa Catarina, ela não é de Florianópolis. Então a gente precisa de alguém de Itajaí, de alguém de Lages, de alguém de Chapecó, de alguém de Balneário, de alguém de Florianópolis, para que tenha o interesse de todo mundo, de todo o estado preservado. E eu acho que a gente vem, enquanto instituição, cumprindo esse propósito que a gente implementou, né? Para que todos se sintam integrados. Né? Isso, e se sintam em casa, É isso. Bom, enfim, mensagem final. Mensagem final. O que você gostaria de dizer para os jovens advogados e para os jovens há mais tempo, entende, para participar, enfim, da comissão? Sim, eu queria dizer para vocês, vou falar então olhando para vocês diretamente, que é a mensagem que eu mais gosto de passar. A OAB é literalmente a segunda casa de vocês e que vocês sintam isso. Aqui nós somos colegas, nós nos ajudamos, mas não é da boca para fora. O modo como a gente conduz a Comissão da Jovem Advocacia é muito integrativa e até é bem pessoal, assim. Tem a formalidade que a gente precisa ter, e a nossa profissão exige, eu adoro ela, mas tudo que a gente consegue quebrar de barreira, que tem muitas vezes, né, esse gelo entre o advogado, entre a graduação e a OAB, a gente tenta quebrar para que você se sinta em casa, se sinta acolhido e participe, porque você só tem a ganhar estando aqui dentro. Ganhar com amizade, ganhar no profissional, ganhar enquanto pessoa, ganhar como experiência, é uma experiência de vida. Então participe, nos chame, a gente está aqui para se apoiar. Tanto os jovens advogados quanto jovens advogados há mais tempo, né? A gente está aqui para cooperar e para crescer juntos. Então, a minha mensagem é: sintam a OAB como se a segunda casa de vocês fossem, que aí vocês têm certeza que vocês terão sempre um abrigo, um ombro amigo e um lugar para chamar de seu aqui. É isso. E os canais para fazer contato? Por favor, isso aí, esse jabá é indispensável. Nos sigam no Instagram, é OAB Jovem SC. Temos também, preciso que além de seguirem no Instagram, como a gente já convenceu vocês, que vocês se inscrevam nas comissões, que é no site da OAB de Santa Catarina, entrando em comissões, selecionando a comissão da Jovem, você se inscreve e depois vai para a nossa comissão da Jovem Advocacia, para o grupo do WhatsApp. Meu Instagram, não sei se eu posso veicular, Edgar, licença, é Eduarda Passos com 2 S. Vocês podem me chamar lá no Instagram, que todo o suporte que vocês precisarem em relação à advocacia, em relação à vida, em relação à OAB, vou estar lá à disposição. Meu contato vocês também terão, enfim, sintam-se mais do que à vontade, mas não nos deixem de nos seguir no Instagram e nas demais redes sociais, OAB Santa Catarina, CAASC, enfim, sejam mais do que bem-vindos, a gente quer vocês lá. Muito obrigado. Eu agradeço. Eu acho que foi uma conversa. A hora sempre passa muito rápido aqui. Passa. E eu queria então deixar esse agradecimento especial à doutora Maria Eduarda Passos da Silva, né, que hoje veio bater um papo com a gente, falar um pouquinho sobre a comissão da Jovem Advocacia. E dizer que, para mim, né, esses podcasts são uma chance de aprendizado, porque eu acabo sempre aprendendo um pouquinho mais sobre cada uma das comissões, né, cujos presidentes eu entrevisto aqui. Então, dizer, Maria Eduarda, muito obrigado, né, em meu nome, em nome da Advocacia Catarinense, por você ter dedicado esse tempo aqui para falar com a gente. Como eu sempre faço, deixo um agradecimento à nossa equipe técnica, que estão, né, por trás das câmeras aí fazendo com que tudo isso aconteça. E um agradecimento todo especial, sempre eu vou fazer em todos os episódios, são aos nossos ouvintes, né? Sim. Especialmente aqueles que nos acompanharam até esse momento. E dizer que se não fosse, né, pela nossa assistência, pelos advogados, né, tanto aqueles que participam da comissão como aqueles que ainda não participam, mas que vão participar, esse nosso trabalho aqui não teria sentido absolutamente nenhum. Então fica esse agradecimento. Então, muito obrigado, Maria Eduarda. Edgar, só fazendo recorte, eu que te agradeço, muito obrigada pela oportunidade, pela disponibilização, por toda a estrutura, como tu pensasses no programa, foi um privilégio, um prazer muito grande participar, toda a pauta que tu pensasse pra gente conversar, muito obrigada, te agradeço o pessoal da equipe técnica também, da OAB, da CAASC, enfim, por nos receber e, acima de tudo, nos escutar. Muito obrigada mesmo, é um prazer estar aqui contigo. E eu acho que a missão desse podcast aqui, o nome é Tribuna da Ordem, né? E a tribuna é o solo sagrado da advocacia. É verdade. Então, para que todos os advogados se sintam
aqui muito bem à vontade. E eu acho que hoje você transmitiu, né, com essa sua forma espontânea de falar, né, tudo aquilo que a gente gostaria que tivesse dito. Então, muito obrigado. Obrigada. Então, agradeço a todo mundo, né, e deixo aqui o convite para que sigam nos acompanhando, que semana que vem tem um outro podcast. Um grande Até mais, abraço pessoal. e até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau.